Olá, Carol, tudo bom? Professor Juninho aqui, professor de matemática e física aqui do Mérito. Estamos nesse estudo relacionado ao vestibular de medicina da Univ, tá? Estamos aí. O objetivo hoje do vídeo aqui é dar uma diquinha aí, porque da parte física, porque é assim uma disciplina muito relevante, tem um peso que faz muita diferença. Eu sei que é terror de muito aluno. O aluno muitas das vezes ele fica muito preocupado com esse negócio de conta. Gente do céu. Ó, fica mais preocupado no que? No entendimento teórico. Você consegue resolver muita questão da Univ só com entendimento teórico, tá? É claro que às vezes você tem que fazer uma continha ali, porque às vezes tem uma... você aplica uma fórmula. Aí às vezes, assim, a fórmula só tá ali no começo. Depois é matemática básica. Então o aluno também tem que estar o quê? Ficar ciente. Tá? Ficar ciente também da matemática básica que está relacionado ao contexto ali dentro de parte física, para poder fazer a continha, que eu vejo muito aluno com problema. Então tem que dar uma resgatada nessa parte da matemática básica, tá? Para poder, às vezes, resolver uma questãozinha ali. Porque às vezes o aluno diz, tá, ele está lidando ali com a terceira lei de Kepler. Período ao quadrado dividido pela distância do raio médio ao cubo. É uma constante. Só ali. Aí ele dá o período, né? E pede o raio. Às vezes o aluno não dá conta de manipular ali aquela potência raiz. Não adiantou. O começo só foi física, depois foi matemática. Ele não deu conta de resolver. Não adiantou nada. Né? Então também tem que dar uma lapidada aí. Então, por exemplo, assim, nessa reta final aí, a galera que tá querendo fazer e aqueles outros, né, que almejam fazer também futuramente aí, mesmo que não dê certo, mas vou fazer agora para ter experiência. Então, assim, assuntos. Se eu fosse fazer a prova nessa reta final, o que eu colocaria? E aqueles assuntos mais relevantes, né, para poder lidar, né, com a prova da unidade da parte de física. O que eu colocaria, né? Então vamos lá, vamos fazer umas anotações aqui dessa parte de física. Por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui uma coisa, beleza, voltando aqui, ó, voltando aqui, ó. Gente, ó, quando eu coloco para vocês aqui, ó, aplicações das leis de Newton. Isso aqui, gente, cai em todo o contexto, né, da Univ. Às vezes, assim, pode cair aqui nessa parte plano inclinado, força de atrito, né, força elástica, força gravitacional, né, associada a um torque dentro desse contexto. Então, né, uma força magnética dentro desse contexto aqui. Né? Então, aplicações da lei de Newton, ela se envolve muito. É principalmente pegar probleminhas, né? Pegar ali questões, mesmo que seja aquelas questões resolvidas, uma coisa que me ajudou bastante. Eu pegava questões resolvidas para resolver. Aí você fala, mas você já está resolvida? Não. Alguém resolveu e eu tinha que entender o porquê daquilo. Porque não faz sentido. Como é que uma pessoa resolve uma questão e você não entende? Não, você tem que se sentir incomodado, né? Então eu tentava entender ali aquele contexto. Então esse aqui, ó, faz sentido, né? É nesse aspecto aqui que eu tenho que trabalhar. Tentava entender a ideia que estava atrás. A preocupação de matemática ela vinha depois em si, mas como eu estava estudando a parte física, eu tentava entender o conceito ali. Aí quando eu massificava aquele conceito, aí a questão de aplicação de fórmula vinha naturalmente. Porque às vezes o aluno fica, não, quero decorar a fórmula, porque se eu decorar a fórmula eu consigo resolver a questão. Não resolve. Se você não entender do que está falando, esquece. Tá? Então entende o conceito ali, que aí depois as fórmulas vêm naturalmente. Porque aí você olha assim, tá. Outro assunto aqui, ó. Por exemplo, essa ideia de cinemática.
Principalmente a ideia, quando está relacionada a gráfico, já caiu questão do nível, gráfico, né? Gráfico, entendimento dessa parte de que movimento uniformemente variado. Essa é a ideia, tá? Movimento uniformemente variado, associado a gráfico ali, correto? Tá? É a ideia de trabalhar com velocidade constante lá no movimento em si uniforme, mas principalmente essa ideia, tá? Outro contexto aqui que eu trabalharia, né? Ó, gente, ó, trabalho e energia, né? Trabalho e energia. Essa energia aqui, cinética, tem a ver com velocidade, tá? Velocidade. Energia potencial gravitacional tem a ver com altura, tá? Energia elástica, deformação, mola, tá? Dado daqui, da constante elástica. Porque já, acho que foi um vestibular agora recente, a Univ cobrou contexto de que trabalho e energia. E nessa mesma associação de trabalho e energia, ela cobrou uma questão onde era, acho que, se eu não me engano, uma artéria que tinha uma hemácia e ela tinha uma certa quantidade de grama, aplicação sim, e ela perdia, né, energia cinética durante esse processo, no fluxo sanguíneo, relacionando. Aí pediu um negócio de trabalho. O trabalho era a variação da energia cinética. Saía de um ponto e ia para outro ponto. Aí pedia justamente, se não me engano, o trabalho. Trabalho e variação da energia cinética. Dada a massa, a velocidade inicial, final, ele pedia o trabalho. Ou seja, uma questão bem contextualizada. Tá? E essa mesma ideia de, por exemplo, porque você está fazendo vestibular em si para medicina, então você tem que analisar. Peraí, o que ele poderia cobrar aqui? Será que ele poderia cobrar uma questão da parte célula, né? Uma dissociação ali, onde tem a geração do campo elétrico. Existe uma diferença de potencial ali da célula. Diferença de potencial. Pode ser a força elétrica com campo elétrico. Pode. Porque você está fazendo vestibular para medicina, então tem que analisar o quê? O contexto da questão. Então, esse estudo, né? Ó, campo elétrico, né? Campo elétrico. Né? Potencial elétrico. Principalmente aplicação. Tá? Essa é a ideia de campo elétrico, potencial elétrico, força elétrica. Tá? Principalmente a aplicação. Ou seja, aqui é uma dica em si, né? Ó, no estudo da célula. Estudo da célula. Como é que funciona? Tá vendo? Você tá fazendo vestibular para medicina, você tem que já ter o olhar clínico do médico. Porque às vezes o aluno pensa, qual que é a aplicação que eu vejo? Eu não sei qual que é o motivo de estudar física se eu não vejo que eu vou aplicar isso. Tá olhando diferente. Você tem que ter uma visão além do alcance. Tá? Então, estudo de lentes, né? Defeitos da visão. Já caiu na Univ. E pode cair novamente? Pode. Defeitos da visão. Você está estudando a parte de biologia? Dá uma olhada, né? A respeito lá, córnea, cristalino, retina, os cones, os bastonetos. Como é que é o funcionamento físico ali? E a pessoa que tem miopia, que tipo de lente é? Hipermetropia, presbiopia, astigmatismo. Dá uma olhada naquele contexto. Que tipo de lente é? Tá vendo? É mais nesse contexto. O aluno vai estudar ali o defeito da visão
Vai olhar, ele está fazendo, mas eu não vou fazer vestibular para ser oftalmologista. Gente, não é isso. É você o quê? Acertar a questão, vir se cair alguma coisa dentro desse conceito. Então, isso aqui, ó, defesa da visão, estudo de lentes, tá? Estudo de lentes. Vendo? A ideia que ondulatória. Ondulatória. Sempre está caindo no contexto aqui de ondulatória. Tá? Principalmente a equação fundamental da onda. Velocidade ou comprimento de onda vezes o quê? A frequência. E aí, quando você analisa, né, a equação fundamental da ondulatória, você está analisando o quê? O espectro de frequência também. Analisando lá o quê? Ondas de rádio, né? Ondas eletromagnéticas em si, né? Vendo? O espectro audível, raios gamas, raio-x. Como é que é o comportamento? Como é que é a associação lá? Já caiu dentro desse conteúdo. Aplicação nessa parte ondulatória aqui, ó. Tá? Como é que funciona a máquina do raio-x? Né? O eletroencefalograma. Como é que funciona? Como é que é a aplicação? Principalmente aqui, ó, refração. O estudo da refração. Refração e reflexão. Como é que é a aplicação disso dentro da física? Relacionada a algum dispositivo a esse. Então, fique ciente disso. Não é ficar muito. Tudo bem. Às vezes vai dar uma certa... dados para você calcular, beleza. Mas a preocupação maior é você entender o fenômeno físico que está associado ali. Que tipo, né? A ressonância magnética, como é que é o funcionamento ali? É refração? É difração? É reflexão? Como é que é o funcionamento ali no organismo ser humano? É essa visão que você tem que ter. Entendeu? É esse olhar. Se você for pegar essa questão para poder fazer, tem uma aplicação, querendo ou não, tem. Tá? A ideia também aqui, ó, calorimetria. Calorimetria, calor sensível, né? Como é que é o funcionamento? Calor sensível, calor latente, onde aqui tem variação de temperatura, ó. E aqui, mudança de estado. Tá vendo como é que é dentro desse contexto? Então, calorimetria é um assunto que a Univ gosta de trabalhar, tá? O que mais que a gente pode colocar aqui dentro dessa ótica? Por exemplo, circuito elétrico. Circuito elétrico, né? Essa parte aqui, ó, lei de Ohm. Primeira, segunda lei de Ohm, tá? Primeira e segunda lei de Ohm. Como é que é o funcionamento do circuito ali? Circuito em paralelo, quando os resistores estão em paralelo, quando os resistores estão em série, o que acontece com a corrente, como é que é a tensão, né? Agora a Univ já colocou a ideia de trabalhar um circuito, né? Utilizando o quê? Capacitores, né? Indutores. Então, como é que é o comportamento do circuito, que a gente chama, né? Um circuito elétrico RLC, onde você tem indutores, capacitores, né? E resistores. Como é que é o comportamento? Já caído uma vez uma questão da Univ, dentro desse contexto aqui, ó. Ele deu um circuito lá e ele simplesmente pediu
para identificar o dispositivo que estava inserido no circuito. Ele perguntou lá, bom, no meu circuito abaixo, há uma fonte de tensão? Sim. Há 3 resistores, um capacitor, um indutor. Isso ele perguntava na letra A. Na letra B ele modificava. Então ele queria saber se o aluno conhecia o que era um indutor, o que era um capacitor. A capacitor ele armazena campo elétrico ou campo magnético. E o indutor aumenta campo elétrico, armazena campo elétrico ou campo magnético. Então, ele queria saber se você sabia o conceito. Não tinha conta nenhuma. Conta nenhuma. Tá? Então, circuito elétrico aqui, ó. Pode vir colocar dentro desse ponto. E essa ideia dessa parte da eletrodinâmica, né? Assim como a questão da eletrostática, pode sim associado que ao estudo da célula. Eu havia comentado aqui, né? Olha aqui, ó, campo elétrico, potencial elétrico, força elétrica, no estudo da célula. Como é que é o funcionamento? É? Então aqui, ó, quando você tem que analisar, você tem que saber o quê? Tem que saber analisar o circuito. Cálculo de corrente. Como é que é a distribuição de corrente ao longo do meu circuito? Tá? Então tem que dar uma visãozinha relacionado a isso. Beleza? Tá. Então, aí eu já tinha falado negócio dessa parte da óptica, principalmente estudo, né, defeito da visão. Ó, um eletromagnetismo, né? Eletromagnetismo aqui, ó, associado a quem? Campo magnético. A Univ já cobrou, né? Ela já cobrou questão relacionada. Campo magnético, né? Força magnética. Força magnética, colocar aqui. Borrachinha, para apagar aqui. Ó. Força magnética. Tá? Aqui, né? Lei de Lenz. Tá? Lei de Lenz. Então, dentro desse contexto aqui, ó. Às vezes falam assim, Júnior, termodinâmica pode cair? Até pode. Não é um assunto muito pertinente com a banca, né? Estudo de gases, às vezes, ali, né? Mas eu não vejo muito assim relevante, né? Estudo de termodinâmica pode vir a cair? Pode. Você olha para o edital ali e você vê ele por completo, né? Então, sim, pode acontecer. Mas hidrostática, aqui, ó. Hidrostática, questão de pressão, né? Principalmente essa ideia de associar pressão, né? Atmosférica aqui, ó. Relacionado que altitude, tá? Dentro dessas coisas aqui, pressão, né? Princípio de Pascal, tá? Princípio de Pascal, né? Essa ideia de pressão hidráulica, pode cair alguma coisa aqui, principalmente essa aplicação. Gente, aqui muito mais essa parte da hidrostática, aplicação aqui, tá? Quando eu estou lidando com pressão, né? A pressão aqui, força sobre área, né? Então, só de eu analisar a fórmula aqui, eu já tenho um certo entendimento. Espera aí, o que acontece? Se eu diminuir aqui a área, o que acontece? A pressão aumenta. Se eu aumentar a área, o que acontece? A pressão diminui. Só dentro desse contexto aqui, ó, dá para poder matar algumas questõezinhas aqui, tá? Essa ideia. Princípio de Stevin relacionado ali, onde você está relacionado à diferença de altura ali, né? Que é essa parte de pressão hidrostática. Aplicaçãozinha que tem ali dentro daquele contexto. Mas nesse aspecto em si, tá? Então, ó, essa ideia de quantidade de movimento e impulso,
Tem bastante questão que a Univ já cobrou. E não é de admirar se ela cobrar de novo, não, viu? Tá? Essa é a ideia de impulso e quantidade de movimento. Tá? Impulso e quantidade de movimento. Tem bastante questão aqui ó, relacionado que esse assunto. Tá? Então, assim, é umas diquinhas aí que faz a diferença. Ó, pra você ver, só de colocar isso aqui tudo, ó, ele já dava para fazer várias questões. Várias. Mas eu focaria muito nisso, ó, nessa reta final ali, ó, porque tem bastante a questão, né, dentro do que a Univ costuma cobrar. Mas a dica que em si que eu falo mesmo, né, é o que? É mais ideia. Você tem que entender o conceito, a ideia. Não adianta ficar, eu vou entender a fórmula, vou decorar a fórmula, porque chegou lá, não entendeu a questão, não vai adiantar nada. O que adianta? Qual fórmula eu aplico? Eu sei todas as fórmulas, mas você sabe o conceito que está sendo aplicado ali, está sendo pedido? A preocupação maior é essa que você tem que ter. Tá bom? Então, isso aí é só uma diquinha para poder o pessoal ficar ciente, tá? Para ajudá-los, beleza? E nós temos aí, né, galera? O nosso curso preparatório para o NIF, tá? Temos nosso telefone para o pessoal entrar em contato, conhecer o nosso trabalho, tá? Já temos aí, ó, grandes dicas no YouTube, né? Aulas também disponível, vários macetes aí, ó, dicas, né, pertinentes para ajudar você, né, nesse caminho aí que você quer seguir, tá? Então é isso aí que eu venho falar para vocês, tá? Para poder ajudá-los na realização do sonho aí que é fazer medicina, tá bom? Conte conosco aí, tá? Temos aí, ó, conheça o nosso material, tá? Bem bacana aí, bem direcionado o estudo da Unif, tá? A gente trabalha mais nas questões, tá? Nós temos uma equipe aí, ó, qualificada aí e é bem incisivo, tá? Não rodeia não, vai diretamente no que? No assunto, tá bom? No mais é isso aí, tá? Um grande abraço aí para vocês, sucesso sempre, tá? Na carreira aí, na vida de vocês em si, tá bom? Um grande abraço e nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.